Gênesis, capítulo de número 9. Se você ainda não está acompanhando a leitura bíblica desde o início, lá em Gênesis, capítulo de número 1, quando finalizar aqui Gênesis, capítulo de número 9, retorne lá em Gênesis, capítulo de número 1, para que você possa entender cada caminho que a gente seguiu e que a gente veio estudando sobre a palavra de Deus para chegar em Gênesis, capítulo de número 9. Nós vamos estudar Gênesis, capítulo de número 9, e a partir do quanto Deus permitir, Êxodo também, depois que a gente finalizar Gênesis, e assim por diante, enquanto essa for a palavra e o direcionamento de Deus. Então vamos para Gênesis, capítulo de número 9. Então aqui em Gênesis, depois do dilúvio, né, que Deus trouxe o dilúvio, Noé e sua família, eles saíram da arca e Deus estabeleceu uma nova ordem para a humanidade, assim como ele fez com Adão lá no jardim, e aqui ele trouxe bênção, mandato e também a aliança. Então Deus confirma sua aliança. Então Deus abençoou Noé e seus filhos e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham a terra, todos os animais da terra, todas as aves do céu, os animais que rastejam pelo chão e todos os peixes do mar terão medo e pavor de vocês. Eu os coloquei sob o seu domínio, assim como dei a vocês os cereais e os vegetais por alimento. Também lhes dou os animais, mas nunca comam carne com sangue, pois sangue é vida. E aqui a gente faz uma pausa para poder entender que o Senhor nos fez para liderar. Nós somos líderes. Ele aqui repete: eu lhes dou os animais, eu lhes dei os cereais e os vegetais por alimento. E aqui ele nos deu tudo que nós precisamos, a gente apenas tem que acessar aquilo que ele já nos deu, porque tudo é nosso por direito. E eu escutei uma história há um tempo atrás que fez muito sentido para mim, e que talvez faça sentido para você também a respeito disso, que é como se fosse um senhor que mora numa fazenda muito distante. Esse senhor, ele mora na fazenda e na região ele não tem familiares. E ele morre. E ele deixa no seu testamento toda a fazenda que ele tem, pois é um homem muito rico, de muita posse. E ele deixa tudo para um sobrinho, visto que ele nunca teve filhos. E esse sobrinho mora muito distante desse seu tio. E esse sobrinho nunca teve acesso ao testamento. Tudo que esse tio tem, tudo que esse senhor tem, é de posse, é de direito desse rapaz que lhe foi dado. Porém, esse rapaz dificilmente vai acessar tudo que é dele por direito, porque ele não conhece o testamento. A mesma coisa é a palavra de Deus. Na Bíblia tem quase, ou mais de, 8.000 palavras e promessas a respeito da nossa vida. E muitas vezes a gente não vive aquilo que Deus tem para nós, porque a gente não acessa as promessas que estão aqui na palavra. O quanto é importante a gente conhecer a verdade, porque ela nos traz a liberdade também. Então nós vamos, a partir do andar da nossa leitura, nós vamos fortalecendo aquilo que é promessa de Deus para nós. Exigirei o sangue de todo aquele que tirar a vida de alguém. Se um animal selvagem matar alguém, deverá ser morto. Quem cometer assassinato também deverá morrer. Quem tirar a vida humana por mãos humanas perderá a vida. E aqui antes de Jesus era apenas a lei pela lei. E Jesus nos trouxe o amor e o perdão. Então a gente vai ver essa diferença aqui quando a gente olha para o Antigo Testamento e a gente vê lei por lei, e a gente olha no Novo Testamento em que Jesus fala: se bater na sua face, dê o outro lado para poder que eles batam também. Continuando: pois eu criei o ser humano à minha imagem. Ou seja, se nós somos a imagem de Deus, a gente tem todas as habilidades do Pai. Agora sejam férteis, multipliquem-se, povoem a terra outra vez. Então Deus disse a Noé e seus filhos: assim confirma a minha aliança com vocês e com os seus descendentes, e todos os animais que estavam com vocês na embarcação, as aves, os animais domésticos e os animais selvagens, todos os seres vivos da terra. Assim confirma minha aliança com vocês. Nunca mais os seres vivos serão exterminados pela água. Nunca mais a terra será destruída por um dilúvio. E muitas pessoas têm dúvidas se o mundo um dia irá
ter um novo dilúvio ou se irá acabar, como a gente vê várias vezes, né, nas mídias. E a resposta está aqui em Gênesis, capítulo de número 9, que nunca mais o mundo será destruído por um dilúvio. Lá em Apocalipse, muitos estudiosos falam, né, que o fim dos tempos virá por meio do fogo, que é o que está escrito lá. E a gente verá, se assim Deus permitir. Então Deus disse: eu lhes dou um sinal da minha aliança com vocês e com todos os seres vivos para todas as gerações futuras. Coloquei um arco-íris nas nuvens. Ele é o sinal da minha aliança com toda a terra. E aqui não há de se dizer ao contrário. Até hoje, né, todas as vezes que eu vejo um arco-íris no céu, eu lembro da confirmação da aliança de Deus com os homens, ou seja, conosco. E aqui fala com todos os seres vivos e para todas as gerações futuras. Todas as vezes que a gente ouve Deus falando todas, são todas as gerações futuras, inclusive a nossa, né? E as futuras que hão de vir. Então, todas as vezes que você ver um arco-íris no céu, lembre-se da aliança que Deus fez conosco. Quando eu enviar nuvens sobre a terra, nelas aparecerá o arco-íris. E eu me lembrarei da minha aliança com vocês e com todos os seres vivos. Nunca mais as águas de um dilúvio destruirão toda a vida. Ao olhar para o arco-íris nas nuvens, eu me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos da terra. Então Deus disse a Noé: este arco-íris é o sinal da aliança que confirmo com todas as criaturas da terra. E aqui é muito forte, né? A gente entender que Deus, que é soberano, faz uma aliança com nós que somos tão insignificantes mediante ao todo que Ele criou. Então é lindo de se ouvir, é lindo de se ver essa aliança que foi feita conosco. E aqui a gente dá continuidade com os filhos de Noé. E a gente percebe que aqui na estruturação da escrita bíblica, a gente vê de toda a história, né, da Arca da Aliança, da Arca de Noé, do capítulo 6, final de 6, 7, 8 e 9. E aqui a gente faz uma finalização, né, de toda a história da Arca de Noé e entra aqui na parte dos filhos de Noé. Então, os filhos de Noé que saíram da arca com o pai foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Desses 3 filhos de Noé vêm todas as pessoas que agora povoam a terra. Depois do dilúvio, Noé começou a cultivar o solo e plantou uma videira. Certo dia bebeu do vinho que ele próprio havia produzido. Ficou embriagado e foi deitar-se nu em sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu que o seu pai estava nu e saiu para contar aos seus irmãos. E aqui a gente precisa ter muito autocontrole e vigilância com o que faremos depois que nós sairmos das tempestades da nossa vida. Não se embriague com a sua nova vida, a fim de não trazer destruição para as próximas gerações. Aqui mostra que, apesar do novo começo, o pecado ele ainda persistia entre a vida e os familiares de Noé. E aqui Adão e Noé, eles caíram com o fruto daquilo que eles colheram. Não foi no plantio, nem foi durante o processo, foi no fruto. E o maior cuidado que a gente precisa de ter na nossa vida é que depois que a gente sai de uma estação ruim ou de uma fase muito difícil de plantio, a gente tende a querer desfrutar e se embriagar com o fruto daquilo que a gente plantou, que está na hora da gente colher, ou com o momento depois que a gente saiu da tempestade, do deserto. Então, muito cuidado com as fases que vêm logo depois da escassez, com a fase que vem logo depois de um momento de destruição, um momento de dificuldade na sua vida, porque há grande chance, conforme a gente vê na palavra em vários momentos, de toda essa situação, né, do pós, ser a sua destruição, porque você não consegue conviver com os frutos bons daquilo que você passou muito tempo sofrendo e plantando, ou então com o momento de frutificação pós todo um deserto e um processo. Então, tanto Adão quanto Noé caíram não com o fruto
não com o momento do plantio, nem com o processo, mas com o fruto daquilo que estavam colhendo. Então Sem e Jafé pegaram o manto e colocaram sobre os ombros. Em seguida entraram na tenda de costas, olhando para o outro lado a fim de não ver a nudez de seu pai, e cobriram-no com o manto. E aqui a gente talvez fica se questionando por que foi tão grave o que Cã fez. Cã, aqui ele expõe a vergonha do patriarca, o pai, né, o patriarca de toda aquela nação que está surgindo. Ele expõe toda uma vergonha. Então, o quanto é importante a gente entender sobre honra. Não, porque aqui não foi um acidente. Não é que ele entrou, viu e tomou a atitude correta após ele ter visto, né, seu pai nu naquela situação. Ele fez uma exposição desrespeitosa do patriarca de toda aquela comunidade. Então, muito cuidado com o seu processo de honra, independente do comportamento daqueles que vieram antes de você. Mesmo que não seja merecido, a gente precisa honrar aquelas pessoas, por mais expositiva e vergonhosa nas situações que elas estejam. Quando Noé se recuperou da bebedeira e descobriu o que Cã, seu filho mais novo, havia feito, ele exclamou: "Maldito seja Canaã, que ele seja servo mais insignificante de seus parentes." E aqui é muito interessante, porque Canaã, se a gente puder acelerar um pouco a história, Canaã é a terra prometida. E aqui a maldição não é sobre todos os descendentes de Cã, mas é sobre Canaã. E futuramente a gente vai conseguir enxergar isso se nos relacionando com a conquista de Canaã. E é muito interessante quando a gente começa a entender isso. Quando Noé, ele amaldiçoa Canaã, ele está amaldiçoando todo um povo que futuramente estará na terra prometida. E uma vez que ele fala que ele seja o servo mais insignificante dos seus parentes, a gente vai ver lá no futuro que Canaã, ela foi conquistada pelo povo de Israel. E quem era o líder daquele povo de Israel? Era Josué. E quando a gente olha Josué era um descendente de Sem, que é o irmão de Cã, que é pai de Canaã, né? A descendência de Canaã, que gera a descendência de Canaã. Então a gente vê aqui que a maldição de Noé se cumpriu perfeitamente, que ele fala que Canaã seja o servo mais insignificante dos seus parentes. E aí toda a geração dele acaba se tornando escravo, né, do povo de Israel. E ele ainda disse: "Bendito seja o Senhor, Deus de Sem." E de Sem vem a linhagem messiânica, que é a linhagem do Messias, a linhagem de Jesus. E que Canaã seja servo de seu irmão. E a gente vai ver lá, quando a gente falar sobre a posse da terra de Canaã, que isso exatamente aconteceu. Que ele amplia o território de Jafé. E Jafé, que é o segundo irmão, né, de Cã, que está ali, Cã, Jafé e Sem, que são os três filhos de Noé. A gente vê que Jafé é tradicionalmente visto como ancestral de todos os povos indo, que são os europeus da Europa, da parte da Ásia. Ou seja, aqui a gente vê que, de fato, tudo que Noé profetizou sobre a vida dos filhos aconteceu. Que Jafé compartilhe da prosperidade de Sem e Canaã seja seu servo. A profecia se cumpriu após com a conquista mesmo da terra prometida, né? E aqui, só para finalizar este capítulo, fala que depois do dilúvio, Noé viveu mais 350 anos, viveu ao todo 950 e morreu. E aqui eu quero fazer só um parêntese para poder trazer a importância desse final desse capítulo. Tudo aqui que fala do versículo 26, na verdade do versículo 25 até o versículo 27, eu vou reler para que a gente possa entender, e lá na frente, quando a gente for ler o Êxodo, vai ficar muito mais claro que tudo aquilo que Noé profetizou sobre a vida dos filhos aconteceu. Então, ele disse, e ainda disse, né, maldito seja Canaã, que ele seja servo mais insignificante dos seus parentes. E ainda disse, bendito seja o Senhor, o Deus de Sem,
e que Canaã seja servo de seu irmão. Que Deus amplie o território de Jafé, que Jafé compartilhe a prosperidade de Sem. E aqui quando fala que Deus amplie o território de Jafé, muitos estudiosos falam que é por aqui que há a associação da inclusão dos gentios, que são todos os povos que são de fora do povo, né, da linhagem escolhida. E Canaã seja seu servo. Então a gente precisa ter muito cuidado, principalmente as pessoas que são pais e mães, sobre tudo aquilo que você profetiza sobre a vida dos teus filhos. Porque uma vez que você profetiza, né, as palavras, a gente vai ver aqui mais pra frente que a palavra tem poder de vida ou de morte. Então, quando você for falar sobre a vida dos seus filhos, profetize coisas boas, profetize que eles são inteligentes, profetize que eles são homens e mulheres de Deus, profetize um futuro alinhado com aquilo que está na palavra de Deus. Por outro lado, eu quero trazer também que talvez aqui pessoas que estão escutando esse devocional podem ter sido amaldiçoadas pelos seus pais. E quando a gente traz aqui para a visão de Jesus, né, depois da vinda de Jesus, toda e qualquer maldição, ela foi derrubada a partir do momento que Jesus se entregou naquela cruz, porque ele veio e ele fez tudo aquilo para que nós fôssemos livres. Então, as maldições, que são todas aquelas, né, que provieram de geração por geração, que no Antigo Testamento fala sobre isso, e também aquelas que foram diretamente repassadas de pai para filhos, que elas caem por terra pela vida e pela vinda de Jesus. Então, faça essa oração quando você estiver sozinha, de joelhos dobrados, e determine que pelo nome de Jesus e pela vinda de Jesus, toda e qualquer maldição, direta e indireta, sobre a sua vida, geracional ou diretamente direcionada sobre a sua vida, que caia por terra em nome de Jesus. Vamos orar para a gente poder finalizar o devocional de hoje. Senhor, muito obrigada, Pai, porque o Senhor tem nos ensinado as estações e os momentos certos para cada coisa na nossa vida. Obrigado por nos alertar para tomarmos cuidado com tudo aquilo que vem após o plantio, que é a nossa colheita, que os momentos bons não destrua aquilo que o Senhor tem para nós, que a gente não se embriague com aquilo que o Senhor nos ofertar depois de um momento de deserto, um momento de processo, que a gente não se embriague com isso. Pai, abençoa cada pessoa que está ouvindo aqui essa mensagem e que qualquer, Pai, maldição hereditária, que ela seja destruída pelo sangue do Teu Filho Jesus que foi derramado naquela cruz. Toda e qualquer palavra proferida diretamente sobre a vida das pessoas que estão escutando esse devocional aqui agora, que caia também por terra, porque o Teu Filho veio ao mundo para trazer vida e vida em abundância, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém.